demarcação. Vale a pena. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre a questão indígena no Brasil. A demora no processo de demarcação de terras e as invasões nas terras já demarcadas geram conflitos com fazendeiros, grileiros e extrativistas ilegais e até mortes indígenas. O avanço do agronegócio, queimadas na Amazônia, desmatamento e inundações em decorrência da construção de barragens e hidrelétricas faz com que muitos indígenas percam seus territórios e hoje o Parque do Xingu, por exemplo, é considerado uma ilha verde em meio a plantações de soja. Além disso, a população indígena também sofre com a pobreza, miséria, desnutrição, violência e aumento nos casos de alcoolismo e suicídio, principalmente entre jovens. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, os casos de suicídio entre indígenas brasileiros cresceram 20% entre 2016 e 2017. Centro de uma polêmica no debate sobre o desmatamento e as queimadas na Amazônia, a demarcação de terras indígenas é direito previsto na Constituição Federal, que impõe ao governo federal a responsabilidade de dar andamento ao processo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com Shirley Pancará, que é co-deputada da bancada ativista. A deputada veio aqui toda a caráter, né? Deputada Shirley, seja muito bem-vinda. Fala um pouco para a gente, né, dessa questão hoje, como é que está isso no Brasil, né, e o que a gente pode avançar. É preciso ter muitos avanços aí, né, de uma maneira geral. Então, um salve aí, gratidão. Depois da ditadura militar, esse ano foi um dos piores anos para as populações indígenas, né? Porque, como você viu aí, a questão dos suicídios e do alcoolismo, são pessoas que estão em lonas, vivendo na beira das BRs. Então, a gente vive da terra, a gente vive a nossa sustentabilidade, nossos meios naturais da terra, onde a gente planta para sobreviver, para a nossa subsistência. Nós não plantamos para favorecer o agronegócio, então nós não temos a terra como nossa propriedade. Nós somos filhos da terra, então a gente cuida da terra, a gente sabe um período de plantar, no outro período a terra descansa. E o agronegócio não vê muito bem isso, então o interesse do agronegócio, da agropecuária é grande nas nossas terras, né? E por isso tem causado tantas mortes. E nesse ano de 2019 foram muitos retrocessos, porque muitos estão respaldados nos nossos governantes, porque quando os governantes abrem as portas, por exemplo, podem fazer garimpo dentro das terras indígenas, aí já libera para fazer, já dá essa posição, as pessoas se sentem à vontade de entrar lá, matar pessoas. Então foi um ano que mais mataram lideranças indígenas, foi este ano. Este ano nós tivemos problemas com terras que já estavam demarcadas e que passaram de novo por processos de rever. Então, altas tentativas de tomada das nossas terras, né? Nós estamos com 13% das nossas terras indígenas e as pessoas acham que são muitas terras e todos esses impactos aí ambientais causados pela ganância afeta as populações indígenas e, com isso, acarreta no suicídio também, nessa questão do alcoolismo. E um dos piores é esses madeireiros, esses fazendeiros, os que vêm de fora, assassinando o nosso povo dentro do nosso espaço, do nosso território. Isso são dos grandes retrocessos e das nossas maiores lutas pela terra. A senhora faz parte da bancada ativista aqui da Assembleia, né? E a senhora tem propostas aí para a questão indígena? Que tipos de projetos a senhora vai propor aí ao longo aí, desse mandato aí da bancada ativista aqui na Assembleia? Então, na demarcação de terras, né, que resolveria o grande problema nosso, essa demarcação de terras, porque já é constitucional, está na Constituição Federal, mas aqui no Estado não demarca terras.
é de competência do governo federal. Eu gostaria de atuar nessa parte, mas eu atuo com as populações indígenas, junto, orientando e fazendo as medidas cabíveis a uma pessoa no espaço que eu estou ocupando, para que nós possamos junto defender território. Aí aqui eu tenho criado o protocolado, projeto de lei, a categoria professor indígena, concurso específico para professores indígenas, também foi para o PPA, né? Porque os povos indígenas estão contratados aí numa forma de educação na categoria O, que é essa que você tem um período de contrato e não tem o concurso, e outras regiões do país já tem concurso específico para professores indígenas, porque nós temos capacidade de fazer um concurso e assumir nossas próprias escolas. Por que ele tem que ser diferenciado, esse concurso? Porque vai ser para as escolas indígenas que estão dentro das nossas comunidades. Se eu abrir geral, quando for na pontuação, qualquer professor vai entrar lá. E quem sabe falar da nossa educação, se não nós mesmos? Nós que temos que falar pela nossa educação. Depois foi o Dia da Mulher Indígena, dia 5 de setembro, como Dia da Mulher Indígena, para se inserir aí dentro do calendário do Estado, né? Faz uma menção a uma grande liderança, uma mulher indígena chamada Bartolina Cisa, que foi assassinada em lutas territoriais com seu esposo, uma aimara. Também tem o Agosto Indígena, o dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, e aí Agosto Indígena é o mês temático que eu trabalho aqui na Assembleia, tudo direcionado às populações indígenas, né? Bem mais, todos os dias, porque durante o ano inteiro, é claro, eu vou trabalhar as questões indígenas, que eu sou indígena. Mas em agosto fizemos exposição, teve várias coisas que ocorreram aqui. Para tirar a ideia do dia 19 de abril, que as pessoas, que só reforçou preconceito, estereótipos, e nos remete muito a 1500, e nós avançamos também. Nós estamos aqui, eu estou aqui na Assembleia, tem a parenta, a Joênia, que está lá, deputada federal, nós estamos nas universidades e nós continuamos povos indígenas e vamos lutar pelos nossos direitos em todos os espaços. Ninguém vai nos limitar. Nós somos capazes. Chega de tutela. Então, por isso que o dia 9 de agosto é para tirar essa ideia, que as pessoas falam, vamos na aldeia, vamos na tribo. Vamos na tribo ver o índio. Inclusive, a senhora estava falando para mim aqui antes que esse termo não é bacana, né? Tribo não se usa mais. É etnia, é a questão indígena, não é isso? Tribo, a gente usa comunidade, né? Aldeia, comunidade. Ao invés de falar índio, você fala indígena. Certo que se você for jogar lá no dicionário e for olhar, você vai encontrar a mesma definição. Você poderia até me perguntar, nossa, mas eu li lá no dicionário, tribo e aldeia está dizendo a mesma coisa. Pode até estar sim dizendo, mas essa nomenclatura fomos nós que escolhemos para que tirasse a ideia lá que nos colocaram. Eles não podem estar nesses espaços porque são atrasados, eles precisam ser tutelados por um órgão governamental. Até quando a gente ia sair da aldeia, eu tinha que pedir autorização para o não indígena, porque ele ele seria capaz, como bem diz a antropologia evolucionista do início, que são dividida em duas classes, né? Aquela sabe bastante e a outra não sabe nada. Então, a que não sabe nada tem que ser tutelada e comandantes e comandados. Sim, comandantes e comandados. E não é bem isso. Nós temos uma noção tão grande da natureza, da cosmologia, da cosmopolítica, e tanto que exploraram nossos territórios para levar para as universidades e nos chamam de atrasados. E por isso que nós definimos junto com o Brasil, fora do Brasil, que a palavra que menos nos deixa numa situação de atraso é indígena. Então, foi uma escolha dos povos indígenas. Não queremos ser chamados de índio, então nós queremos ser chamados de indígena. Foi um diálogo entre nós, foi um respeito entre nós, do Brasil e fora do Brasil, para que pudéssemos ser chamados. Então, indígena é comunidade ou aldeia e cada povo, por exemplo, eu encontro um povo Guarani. Então, o Guarani fala, oi Pancará. Aí eu falo, oi Guarani. Mas é por assim, nós nos definimos
entre nós como etnia. São 305 etnias no país. Eu vejo a senhora falando de protagonismo, né, enfim, de uma série de questões. Como é que está hoje o ativismo político? A senhora fazer parte da bancada ativista, a gente já vê que é um ativismo político. Como é que está hoje o ativismo político do indígena brasileiro? A gente viu aí alguns percorrendo a Europa, né, denunciando aí casos de assassinatos de indígenas, principalmente lá no norte do Brasil. Como é que está o ativismo hoje? Quais são os caminhos que vocês estão buscando hoje como ativistas políticos dentro da sociedade brasileira? Então, esse ativismo nosso aí, nós já estamos nessa luta aí há 519 anos, né? Desde a invasão deste país. Mas nós temos todo ano, a gente realiza em Brasília o acampamento Terra Livre. Então, nesse ano, teve o 15º acampamento Terra Livre, que junta essas etnias de várias regiões do país. E aí, cada um vai trazendo sua demanda, o que está acontecendo. Ó, na minha aldeia, lá em Pernambuco, que eu sou de Pernambuco, eu vivo em São Paulo aqui há 20 anos, mas eu sou de Pernambuco. Os pancarás são daquela região? Estão querendo fazer uma usina nuclear, que passa nas nossas terras. Então, o meu povo que está lá, aí eu levo demandas daqui, porque eu estou em São Paulo como indígena de contexto urbano, que é uma das maiores populações que tem em São Paulo, são os indígenas que vivem em contexto urbano. Nós temos mais de 30 aldeias aqui, né? Mas há um número grande de indígenas em contexto urbano. Inclusive, nós temos uma comunidade no Real Parque do povo Pancararu, que foi um povo que veio na década de 50, que veio para trabalhar aí com essa mão de obra em conta, foram explorados aqui nesse estado e acabaram montando lá tem aquela favela do Real Parque. Então, nós temos um número de indígenas que vivem em contexto urbano, como é o meu caso, que eu não estou na aldeia, que a minha aldeia em Pernambuco é grande. E aí a gente junta essas realidades e no acampamento Terra Livre em Brasília, a gente discute tudo e tira um documento e vai nos órgãos governamentais, vai no STF, a gente vai na saúde, com o nosso documentinho, porque nós também aprendemos a escrever, claro. As pessoas pensam que a gente não sabe escrever, mas nós sabemos, nós estamos aí dentro das universidades, então é tudo escrito, protocolado. Existe até hoje, inclusive, cotas, né, para os indígenas hoje nas universidades, né? Tá lá, todo vestibular, inclusive editais de pós-graduação também tem cotas. Como é que a senhora vê essa questão das cotas aí? A senhora acha necessário? Inclusive, eu sou cotista. E o que a senhora acha das cotas? Eu sou uma da primeira mulher indígena a estar no mandato coletivo na Assembleia Legislativa de São Paulo e sou a primeira indígena a estar num doutorado em antropologia na USP com cotas. É uma reparação histórica. É uma reparação histórica para tanta negação que nos deram e tanto silenciamento e o tanto que fecharam as portas para nós. Vão ter que engolir, porque nós estamos e nós queremos e nós vamos reivindicar e nós vamos lutar. Sim, cotas, nós queremos, mas não porque nós somos inferior a ninguém, mas é uma dívida que este país deve às populações indígenas. E não deveria ser pouca não, deveria ser mais. Acho que está pouca. No doutorado tem uma cota. Eu sou uma pessoa que estou no doutorado em antropologia e tem uma cota. E nem sempre preenche, né? Nem sempre preenche essa cota, né? Todo ano tem, está lá no edital, mas nem sempre um indígena se candidata, né? Muitas vezes essa cota acaba não acontecendo, né? Às vezes, o que faltou, o que falta às vezes é um pouco da divulgação. Eu não sabia que a antropologia tinha cotas. Eu fiquei... Não só... tanto que eu havia tentado fazer um doutorado em psicologia, né? E tanto que, por exemplo, eu fiz um mestrado na PUC, eu paguei. Eu não fui cotista na PUC, eu paguei mais de 15 mil reais, quase que tudo que eu trabalhava na escola, que eu estava como, antes de vir aqui para a Assembleia, eu estava como diretora do Centro de Educação e Cultura Indígena, que é do povo Guarani aqui do Pico do Jaraguá, tem uma aldeia do povo Guarani, e Parelheiros, tem duas. Então, eu fui diretora desses 3 centros de educação infantil
do povo Guarani. Aí eu pegava e investia tudo no meu mestrado. E aí, quando eu fui entrando, eu fui vendo essas oportunidades, essa divulgação, porque não tem tanta divulgação assim, né? E não há Mas nós estamos ao pouco. Esse ano vai ocupar mais. Esse ano vai ocupar mais, porque a gente dispara para todo mundo. Agora, voltando à questão, né, de conflitos fundiários, principalmente lá no norte, né? A senhora falou aí que esse ano nunca se matou tanto indígena, ou pelo menos nos últimos tempos não se tem. Como é que a senhora vê aí? Porque a gente tem aí uma escalada, esse é um assunto que a grande imprensa aí está noticiando, de uma maneira geral, existe aí uma escalada de conflito por terras, né, principalmente ali naquela área da Amazônia, tem outras áreas também, tem ali o Centro-Oeste, que existe ali um crescimento da soja. Onde que o que pode acontecer nos próximos? A gente pode ter, para 2020 agora, a senhora espera que esse conflito ele continue, né, do jeito que está? O que é preciso fazer para cessar, para acabar com esses conflitos no campo? E que tipos de políticas são necessárias para se apaziguar essa questão fundiária hoje no país, que envolve vocês? Então, as lideranças indígenas foram, como você mencionou antes, né, para visitar a Europa, levando lá nem sangue indígena, nenhuma gota a mais, porque impacta justamente nesses territórios. Então, por que as lideranças indígenas elas foram à Europa? Buscar também apoio, porque aqui não estamos tendo apoio, né, no nosso país que parece que somos estrangeiros no nosso próprio país, e nosso próprio território, né? País é algo meio da branquitude, né? Então, vamos dizer assim, no nosso território que se estende, que deram esse nome aí de Brasil. Então, foi necessário ir fora do país e buscar estratégias e denunciar os retrocessos que estão acontecendo aqui. Eu estou vendo aqui, estou olhando aqui no celular aqui, né? O cacique Raoni, né, que estava percorrendo a Europa, né? Ele foi até indicado para o Nobel da Paz, né? Foi. E tal, estava entre os cotados, né? Estava lá entre os favoritos do Nobel da Paz. Sim. Não ganhou, infelizmente não ganhou, porque senão ia chamar a atenção, né, para a questão indígena, ia trazer o foco do mundo aqui para esses conflitos fundiários no Brasil, né? Como é que a senhora vê a atuação dele e de outras personalidades aí no mundo indígena? Essas nossas lideranças aí, como o Raoni, como a Sônia Guajajara, elas são nossos grandes líderes que levam a nossa voz para fora do país, para buscar uma forma de acabar com esse genocídio, de acabar com esse roubo das nossas terras, deixar a gente viver em paz. Então, essas lideranças que foram, inclusive essas lideranças que foram agora para a COP25, que foram lutar pelas questões das mudanças climáticas, que tudo está atribuído a essa invasão dos nossos territórios, para plantar essa soja, para criar esses boi que criam dentro das nossas terras. Além de você fazer um trabalho complicado, porque a transportação desse boi, dessa vaca, para os lugares é sofrido, doloroso. Ele ainda dentro de uma plantação, você precisa plantar a soja para alimentar, e os gases dele é tão danoso ao meio ambiente, porque tem metano que afeta a camada. O efeito estufa. Causa o efeito estufa, né? Isso. É um dos principais causadores, né? É os principais causadores. E olha o tanto que consome, olha o tanto que mata meus parentes, olha o tanto que aqueles Guarani Kaiowá sofrem e são assassinados, e é um dos maiores povos que cometem suicídio por conta disso. Tem uma senhora, a dona Damiana, que está na beira da estrada, em lonas, teve sua casa de reza queimada, porque aí quando você queima uma casa de reza, você nos enfraquece, porque nós somos ligados à espiritualidade, nós somos ligados à terra, à nossa natureza, tudo está relacionado. Diferente do olhar não indígena, o olhar não indígena está muito no capitalismo. Enquanto as pessoas estão correndo, se matando, o que é que eu vou preparar no Natal? Nós estamos preocupados e conversando, porque nós temos um grupo, que é o grupo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, da PIB, por exemplo, e a gente conversa direto.
Então, naquele grupo de WhatsApp, viu que a internet serve para isso, porque as pessoas falam, nossa, e o índio de celular? Estou falando o índio já para zoar mesmo, com quem fala isso, certo? Mas nós somos indígenas. O índio, um celular, deixou de ser indígena, perdeu a cultura. E se engana com isso, porque é ali que a gente mantém. Quando acontece um fazendeiro, entrou um pistoleiro, entrou naquela terra lá, imediatamente as pessoas jogam no grupo e a gente olha e a gente consegue tomar medidas, a gente consegue articular com pessoas que estão naquela região, a gente faz uma teia também, uma teia de pessoas para que a gente possa evitar maiores impactos. Porque se aconteceu tantas mortes que aconteceu nesse ano, se a gente tivesse abrido mão, se a gente não tivesse resistido, teria sido pior. Aproveitando esse assunto e falando como que vocês, indígenas, estão incorporando essa tecnologia. A senhora já deu um exemplo aí importante, né, que é essa questão da comunicação e tal. Mas como que vocês estão recebendo, né, esse estímulo? A sociedade hoje, né, é importante, se mediatizou e acredito que vocês também. Como é que está essa relação de vocês com a internet, com as novas tecnologias hoje em dia? Então, essa relação com as tecnologias, acabei de falar para você que ela tem esse lado... Tem esse lado que é importantíssimo, mas que mais, além desse que a senhora falou para a gente, assim, né? Quer dizer, ela faz parte hoje da vida de vocês, ela está incorporado e tal. Vocês também entram na internet, vocês Sim. também estão ali pesquisando, usam isso também, imagino eu, para divulgar a questão indígena também, né? Para alertar organismos internacionais. Imagino que a internet hoje é um ponto de ativismo para vocês. A gente manda um e-mail aí para a ONU rapidamente, pega o telefone e aí o WhatsApp ainda facilitou mais ainda. E facilitou para que a gente, que é rápido. No WhatsApp você manda mensagem rápida, em tempo real, a pessoa está ali... Né, recebe e você consegue. Então, é uma ferramenta que, dentro das nossas bases, nós temos formação para que também não se perca, porque ele é viciante também, esses meios tecnológicos. Mas nós temos a nossa educação de base, que é diferente dessa educação institucionalizada. Antes da educação institucionalizada, nós temos a educação com os nossos mais velhos, o nosso notório saber. E eu estou sempre falando assim, gesticulando com as mãos, porque professor é assim mesmo, né? Professor gosta de falar também com o corpo. Tá certo, tá certíssimo. Fique à vontade. Agora... Se estiver incomodando. Imagina, não, nem um pouco. Como é que está, né? Como é que a senhora vê a evolução, né, ao longo... A senhora começou falando comigo antes, acho que até antes aqui do programa entrar no ar, a senhora falou... Né, de como que são pintados os quadros lá, da descrição de 1500, né, de que o indígena está sempre ali, né, num papel que não agrada a vocês, é isso? Né? Quer dizer, como é que a senhora vê a evolução da questão indígena ao longo aí desses 519 anos do Brasil e o quanto que vocês evoluíram hoje, o quanto que vocês precisam ainda lutar por muitos direitos? Acho que muita coisa a gente está vendo na imprensa, e vocês nunca tiveram tanto na imprensa nos últimos tempos, né? Principalmente essa questão dos conflitos, mas o que precisa mudar na mente dos brancos e da sociedade brasileira e das outras etnias que compõem a sociedade brasileira em relação a vocês? Então, esse que eu te falei é o projeto de lei que eu protocolei, né? Que é para pintar lá no hall monumental, feito pelos próprios povos indígenas, que retrate a contemporaneidade, que retrate o hoje, né? Porque senão você acaba dizendo assim, vamos ensinar qualquer coisa na escola, porque o indígena vivia, o indígena comia. E não, ele vive, ele come. Isso também, a escola também tem um papel fundamental. Os seus filhos, não são o futuro, eles são o presente da nação, as crianças são o presente da nação. Vamos só acreditar que são o futuro, todo dia o futuro vai chegando. Hoje eu estou hoje, amanhã é o futuro. Aí amanhã eu digo que é o futuro. Aí amanhã eu digo que é o futuro. E esse presente nunca chega. As crianças são presente. E os pais, os não indígenas também devem conversar com seus filhos a questão do respeito, a presença indígena. E o indígena hoje com celular, o indígena com carro. Por que não? Com esse estreitamento de nossas terras, com esse roubo de nossas terras, nós passamos também a comprar um arroz no supermercado, a comprar uma bolacha, a comprar um pão. E eu pago imposto também por isso. Pois é, muita gente pergunta, né? Como manter a cultura indígena com a tecnologia?
com a introdução da tecnologia. A gente também, enfim, as outras etnias também não tinham a tecnologia, né? Então, acho que essa pergunta também pode ser feita para a gente, serve de exemplo, assim, a tecnologia se incorporou à cultura de vocês, né? E hoje faz parte também, não é isso? Não é aquela visão só de o indígena na aldeia, não, a tecnologia, como faz parte da nossa cultura, faz parte também, se incorporou, essa tecnologia hoje se incorporou e faz parte, e também, isso não é uma descaracterização, é o que muita gente pergunta, assim, para vocês. Isso não é uma... Gente, eu fico doida quando as pessoas perguntam isso, realmente eles perguntam isso. Gente, como eles nos colocam como atrasado, isso me incomoda tanto. Por que eu, como uma pessoa, mulher indígena, eu não posso estar aqui lutando por políticas públicas e continuar sendo a Shirley Pancará, que daqui a pouco vai lá na aldeia pisar toré, tomar jurema? Por que não? Porque eu estou aqui, quer dizer, eu tirei meu sangue, agora quando vem o europeu aqui, ele passa 200 mil anos e ele continua europeu. Ó, ele é francês, ele é italiano, ele é português. Por que é mais bonito? Eu posso falar a minha língua, eu posso falar inglês, eu posso falar francês, mas sem deixar de ser quem eu sou. Eu posso ser o que você é, sem deixar de ser quem eu sou. Porque sangue não tira, cultura não tira, meu pé é na terra. Então, quer dizer, não é a televisão que vai mudar e vai fazer eu esquecer a minha língua. Mas é claro que eu vou aprender um francês, é claro que eu vou aprender um inglês, e por que não? Se você disser que eu não posso, que eu só posso falar a minha língua, que eu só posso pisar o meu toré, eu posso pisar o meu toré e eu posso dançar um forró também. E se eu quiser, eu posso dançar o meu funk também. E o mais legal continuar sendo indígena. E o mais legal de tudo é que essas coisas podem se incorporar à cultura indígena e podem fazer parte hoje, amanhã e depois. Né, isso que você falou, né? Você continua indígena de uma maneira geral, né? Então é isso, e transmitam para as pessoas, transmitam para os seus filhos, como vocês gostariam que os seus filhos olhem as pessoas com mais amor e respeito. Pense se fosse você que estivesse passando as formas de violência, se fosse você que tivesse sua casa sendo violada, suas mulheres sendo estupradas, os seus filhos sendo violados dentro das comunidades. Pensa você, uma aldeia é uma grande casa, é como alguém entrar na sua casa, e eu só entro na sua casa se você permitir. E esses não indígenas estão entrando para fazer violências dentro. Se eu espero um país melhor, é claro que eu espero, porque eu tenho uma esperança de um país melhor. Mas com esse presidente eu não sei se eu tenho, não. A senhora acha que existe hoje, com esses conflitos, esse conflito fundiário, existe uma guerra civil não declarada, principalmente lá em cima, na região norte do Brasil? Existe uma guerra de interesses nas terras, né? O problema que as pessoas têm com os indígenas é territorial. Se o indígena, eles nos matam pela terra. Eles não matam a gente porque dizem assim, ele tem uma pele mais clara, ele tem uma pele mais escura, aquele tem o cabelo mais liso, aquele tem o cabelo mais encaracolado. Não é por isso. Eles nos matam pela questão territorial. Então, essa guerra está travada. Essa guerra está travada com o capitalismo, com o opressor e o oprimido. E não vejo, enquanto não tiver a hierarquia maior deste país não barrar isso, eu vou chegar aqui com você e falar, vai lá, barra lá, aquele monte de madeireiro que estão lá, cheio de armas potentes, e eu só com uma flechinha. A senhora falou eu falei dessa questão de terras, a senhora falou também, quer dizer, a gente vê no mundo hoje, a maioria dos conflitos tem a ver não só com terras, mas principalmente com a questão de recursos minerais, né? Sim. Ouro, diamante, por exemplo, ali na África a gente tem muito conflito por diamante e tal, né? E isso também envolve aí a boa parte das terras indígenas que estão ali próximos à Amazônia, né? Quer dizer, garimpos, tem muito garimpeiro entrando na terra de vocês, não é isso? Isso, e esse produto que coloca lá dentro para fazer o garimpo tá adoecendo pessoas, assim, o mercúrio. Tem falas maravilhosas do Davi Yanomami, que por sinal está sendo uma pessoa perseguida, o povo Yanomami, que o povo Yanomami tem o maior território, né? E está sendo perseguido, ele está sempre dando as notícias, eu estou sempre vendo na internet as notícias que ele está sendo perseguido e adoecendo, as pessoas adoecendo por conta dessas questões do rio e derrubando as árvores para fazer, então é uma lástima.
Muito obrigado pela entrevista, obrigado por estar aqui. Eu gostaria de agradecer a presença da Shirley Pancará, que é da bancada ativista aqui da Assembleia. O programa em discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Até lá. Tchau. Vale a pena.